De segunda a sexta-feira em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Olá pessoal, uma ótima tarde a vocês. Começa agora então a Guardiã da Justiça, hoje com o Dr. Ricardo Yamazaki. Eu prometo que vou decorar na semana que vem. Hoje um incrível bate-papo você confere aqui na Guardiã da Notícia. Muito boa tarde, Guardiã da Justiça, que é o dia a dia da justiça e o beabá do direito. Hoje a gente vai receber aqui com muita honra, com muito prazer, meu querido amigo, advogado, militante, Dr. Tiago Silva. Muito boa tarde, Tiago. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvinte da Guardiã da Justiça e a seleta audiência dos Guardiões da Justiça, esse programa que está retornando. É um prazer estar aqui essa tarde. É isso aí, Tiago. Nós estamos retornando agora de uma fase aí, triste para muitos, ou para a maioria da população, que foi essa época da pandemia. A gente fez alguns programas de forma virtual, mas nada como estar aqui presente, nada como estar com as pessoas que a gente gosta, poder abraçar, poder de alguma forma dialogar olho no olho. Então, para mim é um prazer, uma honra tê-lo aqui nesse primeiro programa, nesse retorno nosso da Guardiã da Justiça de quinta-feira, inclusive estreando aqui, embora a estreia tenha sido o ano passado, mas eu estreando aqui fisicamente nesse estúdio novo, que é maravilhoso aqui em Santo André. Agradecer aí os funcionários da nossa Guardiã, o Antônio, o Lucas, que nos dão aqui assistência, também a Gabi, que eu sei que está em Brasília. Então quero desejar a todos aqui, nossa equipe, muito sucesso nessa nova casa aqui da Guardiã da Notícia. Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Agora 12h39. Eu queria iniciar aqui, Tiago, te perguntando, até para que a gente possa iniciar a nossa conversa e para que as pessoas possam se ambientar no cotidiano e no dia a dia da vida delas, como você definiria os direitos humanos para que a pessoa entenda que esses direitos humanos estão tão presentes na nossa vida e, ao contrário do que muitos imaginam que estão distantes da nossa vida, pelo contrário, elas fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte do nosso dia a dia. Eu queria ouvir um pouquinho de você, como a gente interpreta ou o que são esses direitos humanos no nosso dia a dia. Perfeito, Ricardo. Antes, aproveitando que nós temos aqui o recurso de audiovisual, eu acho importante e até que seja marcante como militante de direitos humanos, como advogado, que eu faça a minha autodescrição. Porque o STF, ele disse que, por exemplo, um lugar que não é acessível a uma pessoa com necessidades especiais não é a pessoa que tem uma deficiência, e sim é o lugar que tem uma deficiência. De modo que o recurso para abrigar essas pessoas é importante que venha de nós. Então, eu sei que a audiência é grande dessa rádio, então eu preciso fazer minha autodescrição, porque de repente tem alguém com uma necessidade especial dessa autodescrição e eu gostaria de fazer. Então eu tenho 1,72 m, eu sou um homem branco, cabelo preto, caracolado, eu tenho 72 quilos, estou sentado numa cadeira, estou de blazer azul, uma camisa azul escura. Atrás de mim nós temos aqui um estúdio que ele é laranja, e eu espero que para você que é uma pessoa com uma necessidade especial de visualização, você possa acompanhar esse programa e a coisa seja muito mais acessível e confortável para você. Feito isso, a minha autodescrição, para que todos possam acompanhar com uma maior completude das informações que vão ser passadas. Inclusive, assim, se nós estamos falando de direitos humanos, e já respondendo a sua pergunta, é um direito de todos. É só assim que eu consigo definir os direitos humanos. Porque o que acontece? Se nós formos parar para pensar, os estados, eles vão ter a sua soberania para legislar. Quando você pega, por exemplo, o Brasil, que é um país com extensões continentais, os municípios vão ter algumas competências diante das suas peculiaridades, especificidades, o seu próprio ritmo. Mas os direitos humanos são aqueles direitos que são inerentes ao ser humano. Então, ao nascer humano, tem certos direitos que devem ser resguardados para o bom desenvolvimento da pessoa. Então, direitos humanos, ele é o direito de todos. É assim que a melhor forma de definir. Acredito que
durante aqui o nosso bate-papo, durante a nossa conversa, a gente consegue ir amarrando junto com as respostas, e aí a gente sempre vai voltar ao início, porque é um direito de todos. Muito bom, Thiago. Eu tenho aqui um dado, que é de 2018, feito pelo IBGE, e ele diz que mais da metade dos brasileiros acredita que os direitos humanos servem para beneficiar aqueles que não merecem, ditos criminosos, terroristas. Muitos dizem que são os direitos dos humanos, e é algo que é uma construção da sociedade, e eu queria que você comentasse sobre isso. A gente, de uma forma dedutiva, nós já imaginamos. Os números, eles são muito mais expressivos do que realmente a nossa própria dedução. Ocorre que, de fato, os direitos humanos também é um direito dessas pessoas. Mas é a questão da não desumanização dessas pessoas. Eu acho que é isso que nós precisamos ter muito claro na nossa mente. Não quer dizer que os direitos humanos queira, muitas das vezes, trazer a não punibilidade de um criminoso pelos seus atos. Mas é assegurar a não desumanização de uma pessoa, independente do ato dela. Por que isso é importante? Os direitos humanos são para assegurar a não desumanização, independente da sua raça, da sua cor, do seu credo religioso, da sua origem. Então os direitos humanos é também um direito das pessoas que, infelizmente, tomam atitudes contra uma outra pessoa. Mas não para assegurar a não punibilidade delas, e sim assegurar a não desumanização. Porque eu me lembro de uma charge que eu li em 2017, que eu achei emblemática e importante trazer aqui. Era uma charge, o filho fala assim: pai, se nós matarmos todos os assassinos, todos os bandidos, ficarão só as pessoas boas no mundo? Ele falou: não, ficarão só os assassinos. Então nós temos que tomar muito cuidado para não nos perdermos, não nos tornarmos aquilo que nós estamos perseguindo. Porque de repente eu pego um caso e falo: mas esse cara que matou tinha que morrer. Então, de certo modo, eu estou me tornando também um potencial assassino naquilo. Então, defender os direitos humanos é resguardar os direitos de todos e a não desumanização de qualquer agente, e aí, independente, irrestritamente, sem relativização da pessoa humana. Aqui no nosso programa, Thiago, a gente tenta trazer para a população o direito de forma a ser acessível, né? Tem muita gente que acha que o direito é burocrático, que a justiça está bem distante do cotidiano e da vida dela, e a gente tenta, de alguma forma, mostrar que as pessoas, ainda mais nesse estado democrático de direito que a gente vive, que o direito ele está muito presente, sim, na nossa vida, que ele faz parte do nosso cotidiano, que ele está muitas vezes nas coisas mais simples da nossa vida, né? Mas um dado interessante também é que o Brasil é a segunda população que entende que os direitos humanos não faz parte do cotidiano dele. Ele só perde para a Arábia Saudita. Como que a gente desconstrói essa afirmação ou esse entendimento, que é o entendimento majoritário, porque, afinal, somos o segundo país a acreditar nesse conceito, que eu discordo, inclusive. Como que a gente faz, como que a gente mostra para a população que esse direito, como você disse, ele é de todos mesmo? Como que a gente faz isso, Thiago? A desconstrução, ela vem através do estudo. Só que se nós formos falar estudo, também nós podemos pensar, mas qual estudo? O Brasil, neutro é só detergente, Ricardo. Então o que acontece? O Brasil, ele tem uma construção. Então perceba, desde os programas sociais aos direitos que são importantes para não desumanização de um outro ser humano, eles sempre vão ter a mesma tática, que é a fraude, que isso não serve. E isso está entranhado aos meios de comunicação, e esses meios de comunicação, muitas das vezes, vão servir a alguns interesses. Nós precisamos ter isso claro. Eu tenho me pegado muito pensando na questão, por exemplo, das fake news. Nós estamos vivendo na era da pós-verdade, e eu não consigo ver outra forma a não ser levando o esclarecimento, ocupando os espaços,
por exemplo, quando você me fez o convite para oportunizando de estar aqui falando de direitos humanos, eu não pensei 2 vezes em deixar o meu escritório, qualquer outro compromisso, para estar aqui, emprestando a minha voz para esclarecer o que sejam os direitos humanos e como ele pode alcançar todas as pessoas. Entender que os direitos humanos não é uma coisa para todos é exatamente o que o sistema quer que você pense. E, infelizmente, e já falo isso com base na minha vivência e experiência, eu converso com colegas que são do civil, do direito penal, colegas que são do direito tributário, eles falam assim, poxa, alguém aí dos direitos humanos? Eu fico pensando, esse colega, quando ele atua no civil, ele não pensa direitos humanos? Entende? É importante que todos nós, na aplicação, seja do direito civil ou seja do direito penal, a gente pense em direitos humanos. Porque o direito ele precisa ser humanizado. Porque ele é um direito de todos. Então, um açougueiro a fazer o corte de uma carne, ele tem que pensar direitos humanos. Agora, quando você não pensa direitos humanos, quando você desconhece, quando você nega que ele seja uma coisa para todos, você está negando o seu próprio direito. Então é preciso a gente entender que a água não encanada, o esgoto não tratado na porta da nossa casa é uma questão de direitos humanos. Tem dados assustadores aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é o seguinte, quando chove, chega janeiro a gente já sabe, né? O Palmeiras vai ser eliminado da Copinha. A piada ficou velha porque ganhou, né? Esse ano, mas nós já sabemos. Chove em São Paulo em janeiro, as casas são alagadas, as pessoas perdem os seus móveis. Mas sabe o que eu fico triste, Ricardo? Foi com um dado que eu li, que semanas depois morrem mais pessoas de leptospirose do que propriamente quando uma casa desaba. Então vai morrer 2, 3, 10 pessoas na enchente e depois vão morrer 15, 20 pessoas de leptospirose. Isso é esgoto, isso é direitos humanos. Só que a nossa construção ela é exatamente para isso. Eu não acreditar que direitos humanos seja para todos. E como essas coisas, elas podem estar conectadas. Então, muitas das vezes, nós acabamos achando que direitos humanos só aparece quando ele é para bandido ou quando alguém foi preso, mas isso é o que foi dado repercussão, isso é o que vende. Isso é sensacionalismo. Mas tem outras diversas formas desse direito nos alcançar e que todos os profissionais possam dialogar com profissionais de direitos humanos. Eu faço divórcio, mas eu preciso dialogar com direitos humanos. A gente teve um colega numa atuação, numa questão de estupro em Santa Catarina, e que teve muita discussão até entre grupos de advogados dizendo, não, mas para você livrar um inocente, você tem que ser contundente. No dia que você precisar pegar quase alguém pelo pescoço e colocar contra a parede para demonstrar a sua tese. Então, para mim, é um fato claro de que pelo menos eu penso que nós podemos ser elegantes, ter argumentos que possam arrebatar o coração das pessoas, ao ponto de você trazê-las para o seu lado, sem você usar de qualquer tipo de meio que viole os direitos humanos dessa pessoa. Seja ela uma mulher, seja ela um homem, seja ela um idoso, seja ela uma criança. Mas essa falsa crença de que os direitos humanos não nos alcançam, que é o que as pessoas, em sua maioria, segundo a pesquisa, demonstram, acreditam. E profissionais que acreditam que não são profissionais dos direitos humanos, isso só através do debate e da busca por fontes confiáveis, para que a gente ocupe esses espaços, porque não adianta também a gente reclamar, é uma função nossa, nós somos os formadores de opinião disso, e aí em que pese os direitos humanos serem uma matéria que ela é para todos, isso tem um peso maior para mim enquanto advogado, enquanto missão também levar isso. Então, eu acredito que sim, tem que ser um pacto dessa rádio, como está sendo dessa rádio, esse espaço precioso para a gente estar falando disso, mas das mídias televisivas, porque qualquer um agora, saindo aqui da rádio, pode simplesmente chegar, sofrer um acidente ali de carro, atropelar alguém. Se alguém gritar assim, tá bêbado, não vai dar tempo de você dizer que não. Vão te lixar. E vão linchar exatamente por acreditarem nisso. Que os direitos humanos podem ser relativizados. Então,
é como eu sempre digo, as pessoas falam assim, mas você talvez seja extremamente corajoso por abandonar o seu tempo ali que você poderia estar monetizando para estar falando de direitos humanos, para estar militando. Eu falo, não. Corajosos são vocês que não estão defendendo os direitos humanos, porque uma hora isso vai chegar. E se a gente continuar nessa onda de violência, de aceitar relativização, é como já foi dito, né? No olho por olho, o mundo vai acabar cego. Estamos aqui na Guardiã da Justiça, recebendo o nobre e querido advogado Dr. Tiago Silva, falando um pouco sobre os direitos humanos no dia a dia. Tiago, eu tenho uma pergunta que é difícil. Eu quero saber se você vai conseguir, ou se pelo menos você tem esse entendimento. Talvez a gente morra sem ter essa resposta, mas eu queria ouvir pelo menos o que você acha sobre isso, né? A gente disse aqui que os direitos humanos, de alguma forma, eles são... ou a população não consegue entender, ou profissionais estudados também não conseguem entender que os direitos humanos são importantes. A quem interessa, né? A quem interessa, ou a quem interessa essas pesquisas de que os direitos humanos não fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida? A quem interessa que isso realmente seja verdade, ou pelo menos que isso seja praticado, ou não praticado, né? No caso, os direitos humanos não sendo praticados no cotidiano, na vida. A quem interessa isso? Bom, a pesquisa, ela interessa a nós, porque ela é um sintoma de como a nossa população ela anda desinformada. A construção no imaginário popular de que os direitos humanos ele não é para todos, ou ele não abrange todos, ou que os direitos humanos deveria ser uma parcela irrestrita ao cidadão dito de bem, isso é do interesse dos grupos da classe dominante. Porque você tem um contingente de pessoas que hoje talvez você não consiga... o Brasil hoje acho que 12 milhões e meio de desempregados. Você tem filas enormes no INSS de pessoas que antes da pandemia não pensavam nem em pedir um LOAS, que hoje batem na porta do escritório e você oferece um café, não quer, ela tá tensa. Aí ela fala, doutor, eu nunca pediria, mas eu tô aqui agora porque eu tô precisando. Então você tem um contingente de pessoas num país que não foi pensado para disseminar, para tratar todos, garantir os seus mínimos direitos. Então é do interesse dessa classe dominante permitir o genocídio. Seja na limpeza usando a polícia, que é a polícia que mais mata no mundo, mas também é a polícia que mais morre no mundo, mas em sua maioria são pessoas pretas morrendo dos dois lados. A saúde mental dos nossos policiais está devastada, desde o treinamento até a atuação, porque todo mundo sabe na rua quem é o policial, mas ninguém sabe quem é o bandido. Então se tem uma pessoa aqui de farda, uma pessoa ali de farda, quem é o bandido? Ninguém sabe, mas o policial todo mundo sabe. Mal remunerado, e aí muitas das vezes tem que trabalhar e tem que fazer o bico. E esse cara é treinado muitas das vezes para enxergar gente preta e atirar em cabeça de gente preta. É uma forma de controle desse contingente, fora o genocídio de uma raça que foi trazida para cá para ser escravizada. Então, esse genocídio ele é promovido por 1% de uma população abastada que não quer abrir mão dos seus privilégios. E o seu trabalho é da desinformação, usando alguns, como a gente vê nas eleições, às vezes acontece para presidenciais, ou grandes proprietários de meios de comunicação, que usam a desinformação. Então você faz, por exemplo, cotas. Nós tivemos 300 e poucos anos de escravidão. Quando acabou, não tinha nenhum projeto de Estado para abrigar essas pessoas. Em 2006 ou 2007, conseguimos avançar nessa pauta, que não é uma pauta de um político. Ela é a pauta do movimento negro e dos seus simpatizantes. E hoje já se discute se não está na hora das cotas acabarem. E qual que é o argumento? Tem fraude. Tem que acabar porque tem fraude. Bolsa Família, tem que acabar porque tem fraude. Direitos humanos, tem que acabar porque não funciona. Então a gente tem que tomar muito cuidado
Ricardo, e eu sei que você trabalha com publicações de edital, pensando nos editais de concurso. Eu até cheguei a te mandar um direct um dia que eu vi, que é exatamente isso. Nós temos que ter uma banca qualificada para pegar fraudes no concurso de cotas, porque a fraude no concurso de cotas, ela é a ferramenta essencial que vão usar para acabar com as cotas. A fraude no Bolsa Família é a ferramenta que a classe dominante vai usar para acabar com o Bolsa Família. E, então, plantar no imaginário das pessoas, seja por uma cena da novela, seja por um filme, seja por um teatro, ou seja por um cara narrando perseguição policial ao vivo, num jornal policial, expondo o bandido, desumanizando o bandido em tempo real. Olha lá o monstro, olha lá o bandido, olha lá isso, olha lá aquilo. Você como advogado, você sabe o tamanho da estupidez que é isso. Você condenar alguém antes mesmo de um trânsito em julgado, você deveria tratar como suposto, que dirá durante uma perseguição. Só que a desumanização, ela já começa de forma sensacionalista num programa sem classificação indicativa, que vai do início da tarde até o fim da noite, só sangue jorrando. Enquanto isso, o rap, ele é criminalizado, o funk, ele é criminalizado, porque está criminalizando o ritmo, e não a ideia daquele conteúdo. Mas isso também é uma forma, porque como eu disse, olha só sabonete pode ser neutro, mas todo o resto que é feito, ele tem ali uma questão ideológica por trás, que é o que nós estávamos conversando até mesmo antes de entrar no ar, de que a única diferença talvez nisso é que eu tenha lado. Falo isso sem medo, eu fiz uma escolha de ideal, de profissão, de estar do lado da classe trabalhadora, de grupos de vulneráveis, mas tem gente que vai dizer, olha, eu não quero tomar lado, e olha lá o monstro, olha lá isso, olha lá aquilo, e então você percebe que tem sim ali. E aí o cara fala, olha lá o monstro, olha lá o monstro, olha lá o monstro, e depois ele tá sendo financiado por uma empresa que vende seguro de carro. Tá explicado. É a seguradora de carro que financia o cara que vai dizer que tem monstros aí fora. Muito bom. E como que você vê qual é a dica, qual é a forma, você já disse que é pela educação, mas como que a pessoa, o ser humano ali que, né, mora muitas vezes na periferia, mora numa comunidade, numa favela, ela consegue perceber, ou até ela percebe, né, tudo isso que você narrou aqui, ela consegue perceber porque é o cotidiano da vida dela, mas como que ela consegue sair dessa bolha? Ou se você tem alguma dica para sair dessa bolha, você já disse da educação, mas nem todo mundo está disposto a dar informação para ele. Onde que ele procura, que organismos ele procura, quem que ele tem de apoio para poder tirá-lo desse cotidiano que muitas vezes acaba ficando naturalizado. Ricardo, sua pergunta é incrível. Ninguém vai tirar. E se essa pessoa ela não conseguir ter acesso à arte, à cultura, a gente vai continuar da mesma forma. São algumas exceções. Eu acho extremamente importante a sua pergunta, porque nós estamos numa época que daqui a alguns meses a gente vai entrar em campanha eleitoral, porém, nos bastidores a coisa já está bem movimentada. As suas chapas estão sendo desenhadas e tudo que eu vejo, pelo menos a nível da presidência do executivo, a classe abastada, ela já escolheu o seu candidato. É um jogo de cartas marcadas. E agora, toda a polarização que ela é feita através da grande mídia, através das redes sociais, através de instrumentos de controle de dados. Hoje o meu Instagram, ele sabe mais de mim mesmo do que eu. Através dos meus dados, tem um cientista de dados analisando o que eu curti, o que eu deixei de curtir, o que eu curti e comentei, o que eu curti e salvei e quem eu deixei de seguir pelo que tem postado. Então, a ideia é fazer com que as pessoas achem que a saída ela é política partidária. Esperar que seja reeleito o pai dos pobres ou alguém que vai acabar com toda a balbúrdia que está acontecendo. Mas, na realidade, a gente não... Se você está tendo acesso a essa entrevista, é porque você tem um acesso à internet e a algum aparelho. E aí você fazer das suas coisas, dessas suas ferramentas, de algum modo, tentar salvar alguém perto de ti.
seja alguém sofrendo uma violência doméstica, seja uma criança não alfabetizada e que você vê que ela está, muitas das vezes, dando comando para o celular por voz, porque ela não sabe digitar para fazer uma pesquisa. E aí a gente está vivendo tempos sombrios também, dentro da nossa educação, os professores mal remunerados também, um método que é questionável. E que os pais, muitas das vezes, também estão lutando para sobreviver diante da inflação que a gente está vivendo no nosso país. Então, Ricardo, eu vejo uma saída nós por nós. Ou você começa a pegar a sua laje, pegar o seu quintal, abrir as portas e você promover um sarau, alfabetização, leitura, você levar crianças na biblioteca, levar crianças no museu, levar crianças ao teatro, tirarem elas de tantas telas que hoje vem, mas sem conteúdo algum, passa o dia vendo e no final a gente não vê nada. E eu tô aqui questionando, e meu papel ele é esse enquanto militante, foi o caminho que eu escolhi. Eu planto a revolta para tentar de algum modo colher a revolução. Porque se você me escuta e você não sente um incômodo, o meu papel ele não foi bem feito. Então, a gente precisa de algum modo entender de que sem a nossa participação direta, a coisa ela não muda e que a gente não precisa de tanto para isso. E que nós também não devemos esperar por quem não disse que não via, porque senão você vai estar comendo pastel domingo, talvez um outro domingo você encontra um político, pega o seu filho no colo, aquele cara some e vai continuar a mesma coisa. Então eu fui criado com os meus avós, que são semi-analfabetos, só que a minha avó ela olhava o meu caderno e falava, você não terminou a lição. É necessário a gente fazer esse esforço. Até onde você pode ir? Seu nome está errado, aqui você não terminou a lição. E aquilo que você não puder fazer, chame alguém para fazer. Peça ajuda. Mas isso começa de nós. A luta é da base. Então, seja por um buraco na porta da minha casa, isso não é culpa do presidente, mas é da subprefeitura. Então, quem eu tenho que cobrar? Desde uma organização a um sarau, a levar crianças numa biblioteca, eu acho que isso é extremamente importante e é um dos caminhos. Mas parar de pagar pau para político e se reunir com seus iguais e tentar fazer a coisa acontecer, eu acho que já é um bom início para nós. Muito bom. Estamos aqui na Guardiã da Justiça, na Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Hoje recebendo o advogado Tiago Silva. Tiago, eu queria saber, a pandemia mudou? Você acha que a pandemia mudou as pessoas? E em que ponto? Ricardo, com certeza, a pandemia ela mudou as pessoas. Só que também isso é uma coisa que eu procuro tomar muito cuidado. Eu sou de uma linha que acredita que o ser humano é um produto do meio. Dito isto, é importante a gente pensar o seguinte. Olha como é banalizada a coisa. O ser humano é egoísta. Não, o ser humano é um produto do meio. Egoísta é esse sistema que nós vivemos, que nos cria para nós competirmos. Eu estava conversando com um rapaz assim que eu cheguei, ele me contou um caso, e é exatamente isso. A gente é posto num sistema aonde, a depender dos seus bens materiais ou de quem você começa a andar, você já começa a desfazer de algumas pessoas porque você acredita que existe, você é um privilegiado social e você já não pertence mais àquela casta de gente. Só que nós somos todos iguais. Todos iguais. E não só perante a lei, muito pelo contrário. A primeira vez que eu li somos todos iguais perante a lei, eu falei, eu não posso ficar reverberando esse discurso. Porque se eu ficar reverberando que nós somos todos iguais perante a lei, eu não consigo trazer mudança alguma dentro da minha advocacia. Tá na Constituição que nós somos. Mas no dia a dia nós não somos. A deusa Têmis não está cega. Ela tem olhos e ela não traz nenhum tipo de justiça. Então, enquanto advogado, Ricardo, eu tenho que ter um trabalho hercúleo de entender o direito positivado, porque para mim ele é um instrumento de luta, porque é o direito que está posto, mas de algum modo eu preciso também entender que quem construiu esse ordenamento jurídico, ele tinha um interesse. E quais esses interesses? E eu começar, de certo modo, fazer esse tipo de desconstrução. Então, por exemplo, o Código Penal de 40, que é o vigente até hoje, o crime de divórcio, existe o crime de divórcio e o divórcio só era crime se fosse cometido pela mulher.
Então, nós temos que fazer algumas desconstruções que são importantes. Por exemplo, direitos humanos. Quando começou? Aí o professor vai lá, coloca no quadro, olha, em 1900, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os homens... Não. Jesus, por exemplo, foi um militante de direitos humanos quando ele evita um feminicídio, em João capítulo 8. Uma mulher, ela ia morrer porque tinha cometido o ato de adultério. Mas cadê o homem? Não, ela ia morrer em relação ao gênero. Não era o adultério. Era uma mulher cometendo o adultério. Então Jesus foi um militante de direitos humanos. Luiz Gama, por exemplo, foi um advogado extraordinário, abolicionista, que trabalhou em prol dos direitos humanos. Então quando a gente fala assim, direitos humanos começou lá em 1940, a gente está dizendo assim, direitos humanos nascem na editora. Direitos humanos nascem de seres engravatados dentro do Palácio do Planalto que se reúnem e querem fazer o bem pro povo. Não. Direitos humanos, eles nascem com mulheres sendo queimadas dentro de uma fábrica, com pessoas indo pro asfalto, fazendo suas mobilizações, trabalhando em prol daquilo que acreditam. E aí ele é formalizado dentro de uma casa legislativa. E aí os direitos humanos, ele é formalizado dentro de uma editora. Só que os direitos humanos, ele começa na nossa luta, no nosso combate, seja ele contra a fome, seja ele contra uma água, não. Então, mas voltando no seu assunto, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a pandemia, Ricardo, nesse sentido, o ser humano foi transformado por esse sistema que nós vivemos, nesse nível que nós estamos, que é o capitalismo. O capitalismo, ele é expansão e crise, e nós estamos vivendo, não é nada extraordinário. A própria pandemia, ela é um fruto do capitalismo, de como nós tratamos a natureza. O que nós chamamos de avanço. Nós podíamos ter mais avanço e destruir mais a Amazônia. Olha o calor que tá. Então, ela é um próprio fruto. Agora, a pandemia, ela trouxe, de certo modo, um alerta. Então, não é porque nós entramos numa guerra, porque eu nem me considero estar numa guerra, quem entrou foi Rússia e Ucrânia, porque também nós temos esse costume de quando duas nações brancas começam a se matar, são guerras. Quando na verdade a gente tem guerra na periferia o tempo todo, guerra religiosa o tempo todo, e os números mostram isso. Então, e temos guerras no continente africano também, mas, enfim, é tudo como é posto, né? Mas eu acho que isso mexe. Eu, pessoalmente falando, eu preciso admitir que a pandemia me trouxe também novos valores. A minha esposa, nós fizemos reflexões sobre isso. Vejo pessoas que mudaram talvez para pior, mas é difícil você falar de um coletivo. Mas eu tenho certeza que a pandemia, ela mexeu com muitas situações. Por exemplo, a gente tem um número hoje enorme de órfãos que perderam pai e mãe na pandemia. Então não tem como dizer que essas pessoas não tiveram sua vida abalada. Agora, uma mudança, se ela é legítima, é só o tempo, né? Porque é difícil falar de uma mudança coletiva sem... E a questão da solidariedade? Você acha que as pessoas foram mais solidárias durante a pandemia e por conta desse retorno, vamos dizer assim, a uma estabilidade sanitária, as pessoas estão voltando para os seus mundos? Então a mudança foi uma mudança não contínua. Você acha que essa solidariedade, por exemplo, diminuíram o número de doações? Você tem uma queda na questão das pessoas serem mais solidárias no trabalho voluntário, e você teve um aumento muito grande da fome no nosso país. Você acha que as coisas voltaram ao normal e aquelas pessoas que se diziam mudadas, elas voltaram ao que eram antes? Mudança genuína não. Porque como eu estou te dizendo, como eu já disse, o que faz as pessoas competirem é o próprio sistema que elas estão inseridas. Então eu não posso acreditar em mudança genuína do coletivo porque elas estão inseridas no capitalismo. Então nós acabamos fazendo uma construção, porque a solidariedade também muitas das vezes faz bem a quem é solidário. E aí a pessoa está sentindo um peso ali de algum modo e ela fala, poxa, eu vou dar uma cesta básica para eu não me sentir tão mal. Agora, uma mudança genuína é você querer ver o ajudado, estar disposto a ver o ajudado até mesmo melhor do que você. É o discípulo superar o mestre. E aí eu vejo que uma mudança genuína é muito difícil, porque, vou te dar um exemplo talvez mais claro aqui para as pessoas. As pessoas são contra o Bolsa Família, mas doam cesta básica no Natal. Entende? Elas são contra uma renda mensal, mas no Natal elas querem se sentir bem e querem dar uma cesta. Então, para mim,
Isso não pode ser uma mudança genuína, porque a mudança genuína é quando eu faço de forma concomitante. Eu ajudo quem precisa se alimentar hoje, mas eu tento mover instrumentos de luta coletiva para que um dia eu pare de ajudar, para que aquela ajuda possa ser contínua e para que essa pessoa não precise de ajuda. O que não for isso, para mim, é campanha eleitoreira, é simplesmente querendo estar bem com a sua espiritualidade de algum modo, mas mudança genuína não é. Mas uma mudança genuína é difícil por uma série de fatores inerentes à nossa própria existência, já que nós vivemos numa época marcada por uma fase do capitalismo. Você bem trouxe aqui a questão do saneamento básico, por exemplo, como uma questão de direitos humanos. Depois você falou aqui que tem pessoas que não têm uma renda e que procuram LOAS. Explica o que é o LOAS, para a gente começar a mostrar para o nosso ouvinte que ele, estando numa situação difícil hoje por conta da ausência de trabalho, até passando fome, como eu disse, como que ele começa a buscar um direito que ele tem? Por exemplo, esse LOAS, o que significa, quem ele deve procurar, qual é o rendimento disso? Tá. O LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, mas ele é conhecido também como BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. O que acontece, Ricardo? Pobreza e idade não combinam. Então, pobreza e deficiência física, deficiência intelectual, não combinam. Então, uma pessoa que não contribuiu para a Previdência e tem 65 anos, ou uma pessoa com uma deficiência que a impeça de trabalhar, de elaborar, de fazer sua vida, ela também pode pedir um LOAS, desde que a sua renda per capita seja 1/4 do salário mínimo. Repito, porque idade e pobreza não combinam. Aí a gente tem uma discussão de algumas pessoas que não conhecem, que dizem assim, mas então eu não vou colaborar para o INSS, porque quando chegar a 65 eu vou ter direito a um LOAS também. Mas a questão é que se essa pessoa de 65 anos, hoje, que não contribui para o INSS, mas ela pagou tributo, ela ajudou a construir esse país de diversas formas. O Estado não pagar para ela um LOAS, quanto custa um dia de UTI? Quanto tempo demora para um idoso que não come fruta ter um problema de saúde? Então é um benefício que ele é preventivo. Ele é preventivo. Olha, eu vou te pagar a partir de agora um salário mínimo, que é o valor do LOAS, do BPC, Benefício de Prestação Continuada. Mas a ideia é, porque agora que você está chegando nessa idade e você me demonstrou que você tem uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo, você possa comer fruta, você possa trabalhar, mas não ter rotinas exaustivas. Ele é preventivo porque a pessoa pode custar muito mais caro para o SUS, se de repente ela pega um tétano tentando pegar ali um reciclável, se ela não se alimenta, se ela não, falando de insegurança alimentar, que é uma coisa que está voltando. Então, o BPC ou LOAS, para uma pessoa com deficiência ou para uma pessoa com uma determinada idade, ao meu ver, é um benefício que deveria ter um valor um pouco maior, mas que ele é essencial para a existência de algumas pessoas, tendo em vista que idade e pobreza não combinam, e aí você não precisa ser nenhum gênio para entender o que eu estou trazendo aqui e por que foi pensado. E para as pessoas que trabalham, a gente pode dizer que existem direitos humanos no trabalho? Com certeza. O direito... É o que eu falo, Ricardo. Muitas das vezes, a gente nasceu sobre uma CLT consolidada já com mais de 40 anos. Então nós imaginamos que o nosso patrão, o nosso empregador, ele vai te entregar um fone auricular, vai colocar vai te entregar todo o EPI para você trabalhar, não vai te expor a temperaturas quentes ou demasiadamente frias, porque aquilo está ali, foi posto. A gente não tem uma noção de toda a estrutura, né? É quase que infantil o nosso pensamento. Você imaginar que uma maçã nasceu na fruteira é uma ofensa ao cara que foi à feira e fez a feira e colocou a maçã na fruteira. Então, os direitos humanos no trabalho está ligado às horas de trabalho. Mas isso não é uma coisa de que o cara que trabalhou 8, a caneta caiu da mão ou a enxada caiu da mão, porque ele é um cara preguiçoso. Tem diversos estudos tentando evitar uma burnout, tentando trazer
para ele aquela saúde mental, porque quem não dorme vira bicho. E, infelizmente, as condições estão cada vez mais precarizadas no nosso país. Tá sobrando mês e tá faltando salário. O preço da carne, o preço das coisas. Aí as pessoas vão para a hora extra, as pessoas vendem o VR, as pessoas vão tentar fazer um bico por fora, mas tudo isso vai acarretar no quê? Na saúde mental, no divórcio, e em outras coisas. Porque a partir do momento que ele tem que vender outras horas para isso, é evidente que quando você abraça uma coisa, você deixa a outra de lado. Então, os direitos humanos, dentro do campo do trabalho, é extremamente importante para a gente entender que a preservação da dignidade desse trabalhador. Por isso que ele não pode sofrer um assédio moral, um assédio sexual. Ele não pode, por exemplo, o empregador não pode dizer em quem ele vai votar. Porque ele está ali vendendo a força de trabalho dele. E não os direitos de cidadania dele. Então a gente tem uma relação muito hierarquizada no nosso país. De achar que quem emprega é melhor do que o empregado. Quando, na verdade, para usar aí uma linguagem dos jovens, a relação empregador e empregado é uma relação que tem que dar match. Você precisa da minha mão de obra. E eu preciso do trabalho. Mas um é melhor do que o outro. E em relação às suas particularidades, todos vão ter uma família para voltar a ver no final do dia, para alimentar, quer que o filho estude, quer que o filho aprenda, quer que o filho se desenvolva. Então a relação de direitos humanos é dizer, olha, o patrão não é mais humano que o empregado. O empregado também é humano. Entende? Agora, se tivesse que alguém violar os direitos humanos, quem seria? Quem já é tido como humano. Quem não tem que ficar andando com RG no bolso para provar que não é bandido. Quem não tem medo de correr na rua e não tomar um tiro nas costas. Porque só na favela é confundido o guarda-chuva com fuzil. Então, já respondendo aquela segunda, terceira pergunta que você fez, é isso. É garantir que esse seja humano e esse seja humano. Mas quem luta para que pense que os direitos humanos não chegam é quem já é considerado, e não quem não é. Então... Século XXI, Thiago, a gente pode dizer que nós temos ou não temos trabalho escravo? Olha, quando nós não desumanizamos, fica muito claro. Vou te dar um exemplo. O Brasil tem números assim extraordinários, não é o adjetivo correto, de número de pessoas que são trabalhadoras escravos ou análogas à escravidão. E isso também pode estar muito mais perto do que nós pensamos. O que tem de pessoas em condições análogas à escravidão aqui no Brás, os bolivianos, nas máquinas de costura, vem pro Brasil, não, vamos alugar uma casa, lá você trabalha para mim, chega lá. Aquilo vira uma empresa e é dia e noite trabalhando na costura em condições análogas à escravidão, sem tempo para o descanso, sendo levados à exaustão e muitas das vezes sofrendo todo tipo de coação de que vão ser expulsos do país, que não deveriam estar aqui. Então a desumanização é isso. Agora, trabalho escravo aqui tem para dar com pau. É o que mais tem. A Guardiã da Justiça, aqui na nossa Guardiã da Notícia. Hoje a gente recebe o advogado brilhante, Dr. Thiago da Silva. Thiago, pra gente... A conversa, quando é boa, passa rápido, né? A gente já tá seguindo aqui para o final. Eu queria que você elencasse, você já falou de algumas violações de direitos humanos, que as pessoas conseguem identificar no trabalho, conseguem identificar ao sair de casa quando falta um saneamento básico. Falamos sobre a violência policial. Você consegue elencar mais outros exemplos para as pessoas, para que elas possam identificar essas violações de direitos humanos no cotidiano dela ali? Consigo. Ricardo, os direitos humanos, o direito à felicidade, ele está implícito na nossa Constituição Federal. Ou seja, não está escrito lá que todo brasileiro tem direito à felicidade, mas o princípio da dignidade da pessoa humana traz a ideia de que nós temos direito à busca da felicidade ou à felicidade. Então, a construção que deve ser feita a pergunta que deve ser feita e pode ser respondida o que é dignidade da pessoa humana? E essa é uma pergunta extremamente difícil de você dizer, olha, isso é digno, isso não é digno. Mas você consegue responder para ficar ainda mais
didático e explicativo você consegue responder de forma fácil o que não é dignidade. Então, eu me lembro desse exemplo que um professor me deu, que ele disse, olha, me pergunta o que é dignidade. Eu falei, o que é dignidade? Ele falou, não sei. Eu falei, você não me ajuda. Mas me pergunta o que não é dignidade. E ele disse que estava passando em frente a uma banca de jornal e tinha um tubo desses canos, lembra quando asfaltava a rua? E ele disse que olhou para aquilo e imaginou que fosse uma notícia sobre saneamento básico. E quando ele olhou, era uma foto de uma família que morava dentro do cano. Então, Ricardo, eu posso te dizer, eu não sei o que é dignidade, mas eu sei que morar dentro de um cano de esgoto não é dignidade. Eu não sei te dizer que tipo de refeição é uma refeição digna. Mas eu sei te dizer que hoje, o tempo que nós estamos vivendo de insegurança alimentar, uma pessoa acordar e não saber se vai se alimentar ou se seus filhos vão comer, que é a insegurança alimentar, eu sei que isso não é digno. Então eu convoco aqui a todas as pessoas a fazerem sempre essa reflexão. O que não é digno? E combater o que não é digno. E quando você combater o que não é digno, você se tornou um militante de direitos humanos. Para lá do que você leu. Siga o seu sentimento. Siga as suas intuições. E não esqueça da sua história. Da onde você foi tirado. E é só isso. Você não precisa apoiar um da bandeira vermelha, o outro da bandeirinha azul, porque na geografia aquele território era de um partido comunista, então agora na guerra eu sou a favor dele. Não. Siga a sua intuição. É digno. Bombas caindo sobre a cabeça de inocente. Na pandemia, muitas crianças vão para a escola para comer. Sabe o que aconteceu na pandemia? As escolas fecharam, as crianças estavam passando fome. Voltou a insegurança alimentar. Isso é digno? Isso não é digno. Então, eu encerro, acho que, trazendo esse exercício dessa reflexão. Digno, infelizmente, eu não vou conseguir trazer um conceito palpável para os ouvintes da rádio. Mas eu confio na intuição deles de que a partir de hoje vão saber o que não é digno. E mais do que isso, se revoltar contra isso. E se revoltar na sua atitude. Porque também você fazer uma revolta de não participar dessa mudança, a sua revolta, para mim, ela é rasa. Não seja uma pessoa com uma revolta rasa. Obrigado, Ricardo. Muito bom, muito bom. Hoje ouvimos o advogado Dr. Thiago da Silva aqui na nossa Guardiã da Justiça. Eu queria agradecer a sua presença, agradecer a presença aqui dos nossos colaboradores, do Lucas, do Antônio, do Fernando, meu querido amigo Panda. Dizer que foi uma honra, uma satisfação tê-lo aqui nos nossos estúdios. Eu queria que você desse as suas palavras finais, falasse ou desse alguma dica para as pessoas, para os nossos ouvintes, a quem eu agradeço também. E reforço que eu estou muito feliz de estar aqui com você, de ter tido essa aula contigo e, mais do que isso, de eu tê-lo aqui pela primeira vez nesse nosso retorno, ter alguém da sua importância, com seus pensamentos, com as suas ideias. Eu queria que você deixasse essa mensagem final aí. Bom, a mensagem final é o agradecimento, porque eu sei que o maior ativo das pessoas hoje é o tempo. Então, qualquer um que ficou aqui do início ao fim, chegou na metade dessa entrevista, eu já agradeço o seu tempo. Espero que tenha edificado e ajudado a construir algo através dessa entrevista. E sobre qualquer tipo de sugestão, é que procurem saber mais, né? Chequem as suas fontes. Hoje a gente está vivendo uma guerra digital com muita fake news, tá decidindo eleições. Então busquem fontes confiáveis. Eu sei que com o celular na mão a gente tem aquela vontade, né? Mas eu acho que vale a pena a gente estar pronto a ouvir, tardio ao falar. E eu desejo uma boa tarde a todos. Encerrando aqui com essas palavras do Dr. Thiago, eu convido a todos que toda quinta-feira, 12h30, que a gente se encontre aqui e que a gente possa discutir um pouco do dia a dia da justiça e do beabá do direito, aqui na nossa Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Eu desejo aqui uma ótima tarde a todos os ouvintes e muito obrigado. Doutor, obrigado. Acho que é importante a gente discutir direitos humanos
principalmente nesses tempos. Gostei muito das suas colocações e principalmente aquela partezinha que a gente deixa em off, mas que se eu cito aqui em off. Doutor, obrigado. Quinta-feira o senhor volta novamente? Estarei aqui com você, Lucas. É isso aí, pessoal. De segunda a sexta-feira, Guardiã da Justiça, aqui na Guardiã da Notícia. Todos os dias, uma pessoa diferente, com um tema diferente, contando aí as novidades da justiça pra gente. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco voltamos na programação da Guardiã da Notícia. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Você ouviu a Guardiã da Justiça.